É inegável que o Covid mudou muita coisa no mundo, mas a gente não está falando aqui de máscaras ou isolamento. A nossa relação com a saúde também mudou demais. Agora, quando vemos o surgimento ou ressurgimento de uma doença, agimos de forma diferente. O próprio noticiário mudou muito. Estamos muito atentos e vigilantes, contando o número de casos e mortes e observando de perto o que acontece em cada canto do mundo. E não seria diferente com a varíola dos macacos. Essa doença, que ressurgiu nos noticiários internacionais há algum tempo, já fez todo mundo parar o que estava fazendo para prestar atenção no que está rolando. E é exatamente por isso que nesse episódio a gente vai te contar tudo o que já se sabe sobre a monkeypox, como se prevenir e o que se pode esperar dela, segundo especialistas. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravog e esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Poner esos sueños en marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. O primeiro ponto é entender o que é a varíola dos macacos, ou monkeypox. Essa doença é causada pelo vírus Human Monkeypox Virus. Ela foi detectada primeiro em 1970, na República Democrática do Congo, em uma colônia de macacos mantidos para pesquisa. Mas, mesmo levando esse nome, ainda não se sabe a origem dessa doença. O que se sabe é que roedores e primatas podem abrigar o vírus e infectar pessoas. Como a gente já disse, o primeiro caso em humanos foi detectado em 1970 e depois disso, inúmeros casos foram relatados ao longo dos anos em países da África Central e Ocidental. Outro ponto importante de se falar aqui é que essa não é a primeira vez que essa doença é detectada em outros continentes. Em 2003, por exemplo, rolou um surto de monkeypox nos Estados Unidos, com 81 casos registrados, mas nenhuma morte. Mas de volta à doença em si, ela é considerada uma doença viral rara, da mesma família da varíola comum, mas que costuma ter sintomas mais leves. Ela causa febre, dor no corpo, fadiga, mas principalmente lesões na pele, como uma espécie de bolhas ou feridas, que podem aparecer em pequeno número ou não. Assim como grande parte das doenças virais, ela é transmitida pelo contato próximo com alguém contaminado. Ela pode ser transmitida por um abraço, um beijo, um material infectado, por vias respiratórias, mas principalmente por relações sexuais. Até por isso, ela infelizmente lembra muito os primeiros casos de HIV, porque a transmissão tem sido muito notada entre homens que tiveram relações com outros homens. Especialistas afirmam que a monkeypox não é muito transmissível e nem letal. A CDC, inclusive, fala que ela raramente é fatal. Até por conta disso, existem pessoas que juram de pé junto que a gente não vai enfrentar uma nova pandemia como a gente viu na Covid-19. O ponto é que essa doença é considerada uma endemia em vários países africanos, por aparecer de forma frequente por lá, mas ainda não se sabe por que de novos casos estarem aparecendo em outros continentes. Alguns suspeitam que o vírus pode ter mudado a sua forma, mas até o momento não há comprovação disso. Já outros acham que, por conta da diminuição da vacinação contra a varíola comum, o vírus encontrou mais espaço para conseguir se propagar. No final do episódio, a gente vai te falar tudo o que se sabe sobre as vacinas, mas o que você precisa saber agora é que a proteção contra a varíola comum pode ser usada na monkeypox. E para encerrar esse bloco, uma curiosidade recente sobre a varíola dos macacos é que a Organização Mundial da Saúde está estudando mudar o nome da doença. Um grupo de mais de 30 cientistas escreveu uma carta pedindo que fosse adotado um nome que não fosse discriminatório ou estigmatizante. Esse mesmo grupo de cientistas alega que tem diversas informações erradas rodando por aí, como se esse vírus fosse de origem africana. Bom, agora que você sabe o que é a varíola dos macacos ou a monkeypox, a gente vai te contar nesse bloco como de fato anda a situação ao redor do mundo. Então senta aí que já vem uma chuva de dados para você. A OMS já vem monitorando a doença faz alguns meses, mas foi só no dia 23 de julho que a Organização Mundial decretou estado de emergência de saúde global. Lembrando que a OMS é um órgão especializado da ONU e que esse anúncio deles dá início a uma série de protocolos globais que servem para ajudar e guiar os países a como controlar a doença da melhor maneira. Inclusive, aqui no Papo de Inter, a gente tem 2 episódios de 5 minutinhos te explicando tudo sobre a ONU e a OMS, que estão disponíveis na Orelo. Mas voltando ao assunto, esse decreto, na prática, apenas acende um alerta às organizações de saúde e à comunidade científica.
Dessa forma, os países podem começar a investir em vacinas, medicamentos, controle epidemiológico e tudo aquilo que a gente já sabe. Ainda nessa linha, os Estados Unidos consideraram a doença como uma emergência de saúde pública nacional em 4 de agosto. Isso significa que o país todo vai ter a liberação de recursos financeiros para investir no combate à doença, além de pular algumas etapas burocráticas na hora de comprar vacinas ou outros insumos necessários. Até a produção desse episódio, o mundo já tinha registrado mais de 26 mil casos da varíola, com 12 mortes da doença, números muito diferentes quando comparados com a Covid, mas que não devem ser menosprezados. Os primeiros casos de morte foram registrados na Nigéria e na República Centro-Africana. Já os primeiros casos de morte fora do continente africano foram registrados no Brasil e na Espanha, na última semana de julho. A Espanha tem até o momento 2 mortes pela doença. O país é o segundo maior em número de casos, superando os 4.000 registros. Segundo o Ministério da Saúde espanhol, de quase 5.000 casos, apenas 120 tiveram que ser hospitalizados. O Brasil tem um caso de morte registrado. O paciente era um homem de 41 anos de Minas Gerais que tratava um câncer. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 1.300 casos e o OMS classificou a situação do país como muito preocupante. As autoridades de saúde do mundo todo reforçam que as chances de morte são baixas se você contrair a doença, mas pedem que as vacinas sejam disponibilizadas o mais rápido possível. Segundo o último relatório da OMS, o mundo tem hoje mais de 26 mil casos registrados em 88 países, sendo que 81 desses nunca tinham registrado nenhum caso da doença, enquanto outros 7 já. Como a gente disse no final do bloco anterior, as autoridades do mundo todo reforçam a necessidade da vacinação. Então, nesse bloco, a gente vai te falar tudo sobre ela, a tão famosa vacina. Novas vacinas já estão sendo desenvolvidas especificamente para a monkeypox, sendo que, segundo a OMS, uma delas já foi aprovada. Mas enquanto essa vacina específica não é vendida e fabricada em grandes quantidades, a própria OMS reitera que a dose usada contra a varíola comum pode ser usada na proteção contra a monkeypox. E são 3 que estão sendo utilizadas até o momento: a MVA-BN, a ACAM 2000 e a LC16. Como a gente disse, essas 3 são usadas para combater a varíola humana, que vem da mesma família que a varíola dos macacos. Num contexto geral, essas doenças e os vírus são bem parecidos entre si, por isso esse aproveitamento. Mas bora focar nas vacinas. A primeira, a MVA-BN, também conhecida como Invanex ou Jynneos, foi desenvolvida na Dinamarca e atualmente foi aprovada na União Europeia, Estados Unidos e Canadá, onde ela já circulava exatamente para ser usada contra a varíola comum. Essa é uma vacina de 2 doses e que, no caso do Reino Unido e dos Estados Unidos, pode ser aplicada até 4 dias depois da exposição ao vírus. Isso não significa que a pessoa não vai ser contaminada, afinal ela já teve contato com a doença, mas seus sintomas podem ser mais tranquilos. A segunda vacina que está sendo usada contra a monkeypox é a ACAM 2000, que hoje em dia é fabricada nos Estados Unidos e já foi aprovada para ser usada contra a doença. Por usar uma tecnologia diferente da MVA-BN, essa vacina deixa uma lesão no lugar onde foi aplicada. Isso porque ela usa o vírus vivo na sua composição. Já a última, a LC16, é desenvolvida no Japão desde 1975 contra a varíola comum e foi aprovada no país. Ela usa a tecnologia do vírus atenuado. E no Brasil, como que tá a situação? Recentemente, o Ministério da Saúde anunciou que 20.000 doses da vacina MVA-BN devem chegar ao país em setembro para serem aplicadas principalmente em profissionais da saúde e pessoas que têm contato com a doença. Em novembro, os brasileiros devem ter acesso a mais 50.000 doses. A OMS, nesse caso, recomenda que as vacinas sejam direcionadas principalmente às pessoas com alto risco de exposição à doença. São elas: homens gays, bissexuais e outros homens que fazem sexo com outros homens, profissionais de saúde lidando com casos suspeitos ou confirmados, alguns profissionais de laboratório e pessoas que fazem sexo com múltiplos parceiros. Isso tudo segundo a OMS. Também há o estudo de recomendação da vacina para grupos vulneráveis, como pessoas imunossuprimidas, crianças e mulheres grávidas. Se você prestou bastante atenção em todo esse bloco, você deve ter notado uma curiosidade. E os países africanos? Eles não foram citados com relação a nenhuma vacina. E isso se dá porque, de fato, o continente como um todo não tem acesso a ela. Sim, diversos países onde a população precisa conviver com a doença por anos e nenhuma vacina chegou até lá. Vamos ver se depois desse surto global alguma coisa muda.
com isso, a gente encerra o episódio de hoje por aqui. A gente espera que você tenha gostado desse episódio e saia daqui sabendo tudo sobre a Monkeypox. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto no Instagram, e no @Papo de Inter, tudo junto também no TikTok. Por lá a gente dá algumas notícias em vídeos rapidinhos do que tá acontecendo ao redor do mundo e é o nosso canal de comunicação com vocês. Então, se vocês quiserem mandar algum feedback, algum comentário, pode procurar a gente lá. E se vocês acompanham a gente pelas redes sociais, vocês já sabem que a gente lançou o Glossário Papo de Inter, que é uma série de episódios, pílulas especiais, que a gente explica os termos das relações internacionais. Então, o que é a OMS, o que é a ONU, e por aí vai. Se você quer ter acesso a essas pílulas, é só apoiar a gente lá pela Aurelo. É só você acessar o site e escolher o melhor plano de assinatura para você. Então é isso, gente. Até a próxima. Até mais!